Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a criar um menu deslizante para deixar o seu dashboard mais profissional e com isso aumentar as suas habilidades para trabalhar com o Power BI e com isso você conseguir alcançar aquela promoção que você tanto deseja. Vamos pro vídeo. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Nery, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como é que você pode criar um menu deslizante para deixar o seu dashboard um pouco mais profissional e com isso você conseguir aumentar os seus skills aí no momento que você estiver trabalhando com a ferramenta Power BI. E como nesse momento eu imagino que você possa estar pensando, mas que porra é menu deslizante? Então, como eu sei que você pode estar com essa dúvida na cabeça, não vou te enrolar não. Vamos aqui para minha tela que eu vou te mostrar basicamente o que é o menu deslizante. O que você está olhando aqui? Basicamente o que você está vendo é um dashboard que eu montei junto com você aqui no vídeo que vai estar aparecendo aqui nessa tela. Se você estiver curioso para saber como é, curioso ou curiosa para saber como é que eu montei esse dashboard aqui, muito bonito e muito atrativo, clica no link que vai aparecer aqui na tela que você vai montar ele junto comigo, passo a passo, e você vai aprender algumas técnicas de personalização de dash e de tratamento de dados com o Papito aqui. Beleza? Então o que é o menu deslizante sem mais delongas? Esse menu aqui que tem alguns ícones e esses ícones ele tem o Hover Effect. O que é o Hover Effect? É um efeito que ao eu passar o mouse ele interage com a minha ação e quando eu clico sobre o mesmo ele também interage. Observou lá aqui, opa, vou voltar aqui um pouquinho. Observou que ao eu clicar, tá vendo? Ele muda a cor, então isso daqui é o Click Effect. Eu vou te ensinar como é que faz isso. E ao eu clicar o mouse aqui, eu vou para uma outra parte do meu dashboard. O que você ganha com isso? Você ganha um pouco mais de espaço disponível para você poder colocar mais indicadores, criar um projeto um pouco mais encorpado, mais engenheirado, digamos assim. E você ganha também em interatividade e responsividade aí entre a ferramenta, entre o dashboard que você criou e os seus possíveis usuários. Beleza? Então vamos começar a fazer isso daqui. Porém, antes de a gente começar a fazer, eu vou te mostrar como é que fica na interface web do Power BI. Vale ressaltar que aqui a gente está construindo essas coisas aqui no Power BI Desktop, que é como se fosse uma versão para desenvolvimento do seu dashboard. A gente sabe que no mercado de trabalho, nas empresas, quando você cria o seu dashboard, você precisa compartilhar com o seu time, compartilhar com as pessoas, os tomadores de decisão, as pessoas que vão utilizar os gráficos e as métricas para poder tomar decisões. Então, você precisa compartilhar isso com eles. E para você compartilhar, você manda aqui para o WhatsApp Web, digamos assim, né? E a gente tem aqui o nosso menu deslizante. Observe que agora ele não aparece mais, não seleciona mais o elemento, né? Ao eu passar aqui o mouse, ele tem um hover effect bem legalzinho. E quando eu clico, eu vou para uma outra parte do meu dashboard e fica bem legal aqui na web, bem interessante, até um pouco mais rápido, diga-se de passagem. Beleza? Então, vou voltar aqui para o nosso normalzinho e a gente vai começar a fazer. Vou fechar esse projeto aqui e abrir o para aula, o que a gente vai montar aqui do zero. Beleza? Vou clicar aqui, menu deslizante aula, vou pedir ao meu editor 2B, o grandíssimo 2B, para que ele borre os meus arquivos aqui, para vocês não verem os arquivos secretos sombrios do Mamba Treinamentos. Então vamos lá, aqui abriu o projeto, onde a gente vai construir do zero esse menu, e antes de a gente começar a construir do zero esse menu, eu queria te pedir para que você já se inscrevesse aqui no canal, para que você ativasse as notificações e que você deixasse aqui embaixo o comentário, o que você está achando do vídeo, sugestão de conteúdo, enfim, comenta aqui embaixo para dar uma força e incentivar o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá, vou abrir aqui a nossa página superior para que a gente comece a trabalhar. Antes de a gente começar de fato, eu só queria salientar uma coisa interessante contigo que está totalmente relacionada ao processo aqui que a gente está fazendo. O que acontece? O nosso dashboard ele tem espaço disponível para eu colocar os elementos aqui no meio, até essa partezinha tracejada que você está vendo aqui meu mouse por perto. Eu posso alterar esse espaço disponível clicando aqui no fundo, vindo aqui nesse pincelzinho aqui do lado e vindo aqui em tamanho da página. Eu utilizo a proporção 16:9, que é a relação entre altura e largura. Porém, você pode colocar 4:3, você pode colocar até personalizado, onde você vai colocar manualmente essa dimensão aqui, beleza? Isso está relacionado com o espaço disponível que você pode ter para colocar seus gráficos, seus elementos e o seu menu, beleza? Então você pode brincar com isso e encontrar o padrão para você.
eu recomendo que você utilize 16:9, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente pode começar a fazer? Antes de tudo, eu preciso que você primeiro coloque aqui o background, o fundo do seu menu deslizante, para ele não ficar com os ícones soltos aqui do nada, boiando. Então eu vou vir aqui em inserir, tá? E vou clicar aqui em formas e vou colocar um quadradinho aqui, tá vendo? Quadrado azulzinho, maroto, singelo, e vou clicar na pontinha para poder redimensionar o tamanho desse elemento, beleza? Entenda como elemento todas as coisas que a gente está colocando aqui no nosso Power BI, certo? Então, o que acontece? Esse elemento aqui está com uma formatação totalmente diferente do que a gente está utilizando. Um dos pilares para um bom projeto no Power BI é padronização. Então, eu vou clicar sobre essa forma aqui que está no fundo desse gráfico, vou vir aqui em página inicial e clicar no pincel de formatação. O pincel de formatação é um recurso que está presente aqui no Power BI, mas também existe no Excel, que ele te permite copiar as informações de um elemento, as informações de formatação de um elemento para outro. No caso do Excel, de uma célula para outra. Enfim, nesse caso aqui eu já apliquei aqui o pincel de formatação e vou dar só um clique em cima do elemento que eu quero ter as suas formatações transformadas. Então com isso a gente ganha bastante tempo, beleza? Então você já observou aqui que já estou feito praticamente. Agora é interessante a gente colocar aqui os nossos ícones. Por que é interessante você colocar ícones, Igor? É interessante você colocar ícones porque os ícones, eles vão fazer uma representação ali não verbal do que aquela página faz. Por exemplo, os botões que eu vou colocar aqui, eles vão me levar para a página de método e de workflow. Nesse caso aqui é puramente didático porque eu só quero te ensinar como é que você cria um menu deslizante. Se fosse num projeto aqui no mundo real, provavelmente você iria mandar aqui o seu usuário para uma parte que tem um indicador específico, para uma parte que tem os gráficos de mapa, e eu te sugiro que você utilize ícones que representem o que você quer fazer, beleza? Então, para eu te ajudar e te passar aqui o caminho das pedras de fato, eu vou te mostrar aqui a maneira que eu utilizo para poder obter os meus ícones. Antes disso, eu vou inserir aqui os meus ícones para você já ver como é que ele vai ficar bonitinho. Vou clicar aqui na guia de inserir, vim aqui na imagem, peço novamente para o querido 2B colocar aqui um borrão nos meus arquivos que tem nome totalmente bagunçados. Vou selecionar aqui minhas imagens, vou inserir, certo? Coloquei uma imagem que vai ser um dos meus ícones, colocar uma outra imagem que vai ser o meu segundo ícone, colocar uma outra imagem que vai ser o meu terceiro ícone. Observe que os tamanhos estão totalmente aleatórios, beleza? Eu não vou dimensioná-los agora, eu vou te mostrar onde você consegue os seus ícones, beleza? E vou colocá-los aqui, beleza? Vou pegar aqui o meu Google Chrome, vou compartilhar a tela aqui contigo. O que acontece? Eu utilizo muito esse site aqui, ó, icons8.com. O que esse site faz? Ele te possibilita que você tenha acesso a diversos ícones. Por exemplo, eu crio muito dashboard com tons e gradiente. O que é gradiente? É onde tem uma relação ali, uma variação de cores. Por exemplo, se eu pesquisar aqui por gradiente e todos os tipos, ele tem aqui uma série de ícones que eu posso utilizar. Nesse caso, eu cliquei em Material Field, que é material preenchido, né, aquele ícone mais sólido, e selecionei aqui esse verdinho, tá vendo? E daí ele já me dá aqui, ó, uma série de opções de ícones que eu posso utilizar. Para você fazer o download aqui é muito simples. Você vai clicar sobre o ícone que você quer, basicamente esse daqui, você vai clicar em download. Aqui você vai escolher quantos pixels que PX é, você pode escolher formato, mas esses formatos aqui, PDF e SVG, são formatos premium, você teria que pagar, mas o PNG, que é o formato aqui padrão, já nos atende perfeitamente. Você vai clicar aqui em download for free, que é download gratuito, ele vai baixar aqui pra gente. E eu vou te mostrar aqui como é que você vai fazer para poder importar para o Power BI, beleza? Então, você vai vir aqui novamente em inserir imagem, vou selecionar esse ícone que eu acabei de baixar, certo? Vou clicar aqui em inserir e ele já apareceu aqui bonitinho pra gente, beleza? Ó, o ícone aqui que eu acabei de baixar. Só que existe a possibilidade de você encontrar alguns ícones com fundo. Por exemplo, esse ícone aqui ele não tem fundo, ele é só material e o fundo ele é oco. Como é que você poderia fazer para remover o fundo? Você pode vir aqui, vou compartilhar novamente com você. Estou te dando todo o caminho da pedra para tu não ficar quebrando cabeça. É só pegar e aplicar. Só pegar e aplicar. Você vai colocar esse site aqui, ó, remove.bg.
certo? Ele remove o fundo das imagens para você. Daí você basicamente vai clicar aqui em Upload Image, você vai clicar no ícone que está com fundo sólido lá que você quer remover, você vai clicar sobre ele, abrir, ele vai processar esse ícone e vai tirar o fundo para você, tá vendo? O ícone já está sem fundo, você clica em Download e aí você faz o mesmo procedimento de novo. Só que nesse caso aqui o ícone que eu selecionei já estava perfeitinho, já estava bonitinho, então não precisei fazer isso. Mas eu estou te mostrando que existe a possibilidade de você precisar. Eu já quero te ajudar com isso também, beleza? Então, agora a gente vai dimensionar os nossos ícones. Se você me acompanha aqui no canal por um pouco mais de tempo, você sabe que eu gosto de fazer as coisas da maneira mais simples possível para atingir mais resultados possíveis. Então, ganho de tempo é importantíssimo para isso. E uma maneira de você ganhar tempo aqui nesse momento é você clicar sobre os 3 elementos, segurando o Ctrl para selecionar todos os 3. Você vai vir aqui em formatar a imagem. Você vai vir aqui em geral e aqui você pode dimensionar o tamanho desses carinhas. E o que acontece? Aqui você pode colocar a posição no eixo X, a posição no eixo Y. Você possivelmente já viu isso daqui no ensino médio, mas se você não lembra, o eixo X é o eixo horizontal e o eixo vertical é o eixo Y. Basicamente isso daqui marca as coordenadas. Imagine que a região onde eu estou passando o mouse aqui é o eixo X, que é o eixo horizontal, e a outra região onde eu estou passando o mouse aqui para cima é a região, é o eixo Y. Então basicamente isso daqui é como se fosse um mapa, um eixo cartesiano. E você pode utilizar essas coordenadas para poder se orientar. Se eu botar aqui 50, ó, ele vai chegar um pouquinho para o lado, tá vendo? Então você sabe que aqui nessa região é o 0. Aqui no eixo Y, se eu colocar aqui 50, você vai observar que ele vai juntar todo mundo, vai colocar todo mundo na mesma posição, certo? Então basicamente é isso. Eu não vou utilizar essa função de posicionamento agora. O que eu quero te mostrar aqui agora é a função de dimensionamento. Por que, Igão? Observe que está tudo com tamanho bagunçado, tudo com tamanho aleatório. Então, vamos clicar aqui utilizando o Ctrl, vim aqui em geral, vou colocar a minha largura aqui, eu acho que 90 está ok. 90 de largura e 90 de altura. Observe que todos foram dimensionados da mesma forma, porque eu selecionei todos utilizando o meu Ctrl, beleza? Vamos colocar aqui para ver se está legal. Vamos colocar aqui. Então, acho que está legal. Coloquei todos nas posições que eu acredito que está mais bonitinha. Então, fechou. Você pode utilizar também para posicionamento. A gente acabou de dimensionar, que é uma das partes mais essenciais para criar um menu interessante, que é a dimensão dos ícones. Às vezes as pessoas criam os ícones com os tamanhos totalmente aleatórios e isso acaba tirando a estética do menu. Nesse caso aqui, todos estão com o menu certinho e você pode também utilizar aqui algumas ferramentas do Power BI para poder posicionar. Mais uma vez, você clica aqui o Ctrl, né? Seleciona todos os 3 ícones. Você vai vir aqui em página inicial não, em exibição, aqui em formato. E aqui você pode alinhar à esquerda, certo? Para deixar eles todos os 3 alinhados. Você pode também alinhar à direita, você pode centralizar o centro e você pode utilizar esses recursos aqui. Como é que eu, Igor, faço? Ao eu clicar sobre o elemento, quando eu puxo ele um pouquinho para o lado, observe que o Power BI já me coloca uma setinha aqui que me orienta. Então eu utilizo muito mais o mouse do que aqueles recursos ali. Porém é interessante que você saiba que você também pode utilizar aquela função, porque às vezes você se adapta melhor, você trabalha melhor daquela forma. Beleza? Então é isso. Agora vamos fazer o nosso Hover Effect. O que é o Hover Effect? É aquele efeitozinho de, ao passar o mouse aqui, a cor do nosso elemento ela é modificada. Interessante, né? Eu vou salvar aqui para a gente não perder o nosso trabalho, caso o meu computador tenha alguma anomalia, que é muito comum de acontecer isso. Então vamos lá. Vou clicar aqui em inserir, eu vou vir aqui em botões. Aqui em botões, você tem uma série de botões que você pode utilizar. Inclusive, eu criei um botãozinho desse de seta para exemplificar para você o projeto pronto no início do vídeo. Agora eu vou clicar um botão em branco. O que é o botão em branco? É um botão nulo, sem nada, sem nenhuma informação. Tá bom? E a gente vai formatar ele. Esse botão aqui é o botão qual eu vou clicar e ele vai me direcionar para as páginas onde eu quero ir e é ele que vai fazer o nosso Hover Effect. Olha que interessante. Então, eu vou clicar aqui sobre ele e vou tirar o contorno, certo? Ele não tem contorno, agora ele é.
sem contorno, né? E vou vir aqui em geral e colocar o mesmo tamanho dos meus botões, que é 90 de largura e 90 de altura, beleza? A gente precisa também, nesse exato momento, colocar aqui um preenchimento nele, tá vendo? Você vai colocar o preenchimento. Qual é a cor do preenchimento? A cor do preenchimento é a mesma cor que a gente já está utilizando aqui nos demais elementos. Então, vou clicar aqui sobre esse menu horizontal, vou clicar aqui na cor que eu estou utilizando, em mais cores, e copiar esse código de cores aqui, ó, dando Ctrl C. O código de cores é o código da cor, o padrão Rex utilizado, né? Então, vou clicar aqui novamente no botão, cor de preenchimento, vou clicar em mais cores e dar um Ctrl V aqui para a cor que eu estou utilizando. Observe que ele já mudou a cor, porém está bem diferente do que a gente utiliza aqui. Por que está bem diferente? Está bem diferente por causa da transparência, certo? A transparência está muito diferente do normal, beleza? Então vamos colocar aqui a transparência em 85, não acredito que seja essa a nossa transparência. E tem mais um probleminha aqui, né? Ele está com a cor muito diferente da cor que eu selecionei. Por quê? Ele está com a tela de fundo branca, tá vendo? Então a gente vai remover a tela de fundo. Ele vai ficar sem tela de fundo. Observe que ele praticamente sumiu. Ele não sumiu. Se você der um zoom, você vai ver que ele está aqui. É porque a cor dele está muito parecida com a cor que a gente está utilizando. E ele está com uma transparência altíssima. Então a transparência dele vai ser 50, certo? Eu acabei modificando aqui o dimensionamento, que droga. Então 90 de largura, 90 de altura, certo? E ele está aqui vou vir aqui em preencher com 50 de transparência, que é basicamente a mesma transparência que a gente está utilizando aqui. Agora eu vou fazer um ajuste bem fino, que é posicionar o elemento bem em cima aqui dos botões. Desse jeito que está aqui, está um pouco estranho. Por que está estranho? Porque dá para ver que tem uma coisa em cima do nosso ícone. E a intenção não é essa. A intenção é que os dois fiquem coisas homogêneas, que pareçam um só, um corpo, que fique um corpo só, fique um negócio homogêneo, beleza? Então, vou clicar aqui sobre ele, vou vir aqui em preencher, vou aumentar um pouquinho a transparência aqui para ver como é que ele vai ficar, até ele sumir, ficar um pouco mais... colocar aqui, deixa eu ver, 80, deixa eu ver se 80 tá legal. Pronto, 80 tá legal, sumiu praticamente aqui, você não consegue ver. Agora é hora da gente fazer o nosso Hover Effect. Até então, eu só fiz trabalhar em cima aqui do nosso botão, colocar ele com a cor bonitinha. E pra gente fazer o Hover Effect, eu vou precisar alterar aqui, ó. A gente estava formatando o estado padrão, o estado normal do botão. Eu preciso alterar agora o estado ao focalizar. Ao focalizar é quando eu passo o mouse por cima, entende? Então, eu posso fazer o seguinte, ao eu passar o mouse, eu posso colocar com essa transparência de 80. E o estado padrão dele, eu posso colocar como sendo uma transparência 100%. Tá vendo? Porque a transparência 100% ele não existe, ele está ali nulo. Porém, se eu passar o mouse, ele vai aparecer para mim. Então, vou vir aqui em preencher, vou deixar ele 100%. E ao focalizar o mouse, eu vou trocar para 80. Beleza? Vamos ver se funcionou. Funcionou, tá vendo? Eu passo o mouse, ele muda a cor. Vou colocar um contraste um pouco maior. Vou colocar, ao focalizar o mouse, eu vou colocar em 70. Beleza? E a gente acabou de fazer aqui o nosso Hover Effect, tá vendo? Tô passando o mouse, ele tá mudando a corzinha pra gente. Bem interessante, né? Vamos fazer agora o Click Effect. O que é o Click Effect? É aquele efeito que acontece quando eu clico no nosso ícone. Então, eu vou trocar aqui de estado padrão para ao pressionar. E ao pressionar, eu vou colocar também com a transparência de 70, que é a mesma do Hover Effect. Beleza? Então, já está bem interessante aqui o nosso carinha. E, aliás, não, vamos inovar, né? Vamos fazer um negócio diferente. Vamos colocar, quando eu apertar aqui para ao pressionar, vamos colocar, deixa eu ver, deixa eu pensar. Vamos colocar 80, com a transparência de 80 e uma cor um pouco mais diferente, pra gente ver como é que fica. Então pronto, acho que ficou legal. Vamos colocar agora uma outra cor, um azulzinho. Não, azulzinho não, vamos sem pataquada, né? Sem pataquada aqui. Aqui tá legal.
Pronto. Então quando eu clicar ele vai mudar, mas ao passar o mouse ele tá interessante. Não, ele acabou mudando também ao passar o mouse. Droga, ao focalizar. Vou trocar aqui para minha cor normal que eu estava utilizando. Ao pressionar, vou colocar ele aqui. Será que ele muda? Pronto, aqui. Agora está funcionando. E ao eu clicar ele muda a cor totalmente. Então, ia fazer um negócio mais padrão, mas decidi fazer um negócio diferente aqui porque me empolguei, acabei me empolgando, beleza? Então, para a gente poder ganhar tempo, como sempre falo para você, tempo é dinheiro, eu vou selecionar esse carinha aqui, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, beleza? E vou posicionar ele em cima dos outros, bonitinho. Agora é um pouco mais difícil, porque como ele está com a transparência bem alta, você não vai conseguir ver direito, mas você pode se orientar sim pelas setinhas vermelhas, qual eu comentei para você, beleza? Então, já está quase tudo prontinho aqui, bem legal. Tá vendo nosso menu deslizante? Agora eu preciso mostrar para você algo bem interessante, que é o seguinte, é a ideia de indicadores. Eu fiquei um pouco interessado com o nome que o Power BI, que a Microsoft deu para isso aqui no Power BI. Os indicadores, eu vou vir aqui em inserir, não em exibição. Em exibição você vai clicar aqui em indicadores, você pode clicar em indicadores, em seleção, você vai ver essas guias laterais sendo abertas. Aqui em seleção, você observa que ao passar o mouse, ele me seleciona aqui no meu projeto várias coisas, tá vendo? E cada coisa dessa que eu estou passando aqui, o mouse em cima de seleção, é um elemento que está contido no nosso projeto. E essa daqui é a guia de seleção. Mas o que eu queria te mostrar não é nada disso, acabei me empolgando aqui de novo. Beleza? Eu queria te mostrar essa guia de indicadores aqui. Essa guia de indicadores, basicamente, ela é como se o Power BI ele marcasse uma bandeira aqui no projeto. Por exemplo, eu tenho 3 abas, que é o nome Método, Workflow e Dashboard. Quando eu crio um indicador, clico aqui em Adicionar um indicador, eu chego nessa aba aqui onde eu estou selecionado e onde eu pressionei aqui em Adicionar indicador, que criou esse indicador 4, é como se eu colocasse uma bandeira e falasse, ó, esse daqui é o meu indicador 4. E qual é o ganho que eu tenho sobre isso? O ganho que você tem aqui, como você tem um marcador, você sabe o que é que representa aquilo ali, você pode dar um nome, por exemplo, aqui é o meu home page, posso chamar isso daqui de home page. Você tem como você utilizar aquilo ali para você referenciar e transitar pelaquela região. Então vamos lá, vou fazer junto contigo. Vou vir aqui agora em método e vou clicar aqui em home page, ó. Cliquei para o home page, ele voltou. Tá vendo? Então, se eu vir aqui agora em método e criar um novo indicador, eu coloquei uma bandeirinha, peguei uma bandeira e finquei aqui, ó. Pum! Agora, essa parte aqui de método templo vai se chamar método underline page. Beleza? Página de método. E agora, se eu quiser transitar por essas páginas, eu posso clicar aqui na parte de indicador, porque eu tenho uma bandeira fincada naquela região, eu sei onde é que fica aquilo ali. Tá fácil demais de fazer, beleza? Vamos concluir aqui agora no Workflow, que é a terceira aba que eu tenho aqui. Eu vou clicar aqui em adicionar e vou chamar essa minha terceira bandeira que eu coloquei aqui no meu projeto do Power BI, vou chamar de Work Page, beleza? Chamar de Work Page. Apertei Enter, então criei aqui 3 indicadores, já tinha 3 criados aqui anteriormente, que foi o meu projeto original que eu tinha feito sozinho, mas eu criei aqui do zero, porque eu gosto de mostrar sempre como é que as coisas acontecem. Então coloquei 3 bandeiras aqui no meu projeto, uma identificando cada aba, e só que o ponto interessante é, ao eu clicar, eu transito aqui por todas as páginas, porém não é interessante eu ficar fazendo isso quando eu estiver trabalhando com o meu dashboard, eu tenho que usar os botões, os ícones que eu criei. Certo? E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Como é que eu atribuo a ação, as bandeiras que eu coloquei no meu projeto lá, aos botões? É bem simples, jovem mancebo. Basicamente, tudo que você precisa fazer é clicar aqui no botão que você acabou de criar. Você vai vir aqui em botão formatar. Tá vendo essa opção aqui de ação? Você vai clicar sobre ela, você vai ativá-la e vai clicar na setinha, vai abrir essa opção. Você tem a possibilidade de colocar a ação de voltar, mas você vai utilizar a opção de indicador. Você pode fazer drill through, navegação na página, etc, etc, uma URL da web. Só que agora eu vou te mostrar com indicador, que foi a bandeirinha que eu acabei de te mostrar através dessa analogia que eu criei aqui na hora de bate pronto, beleza? Então quando você clicar aqui em indicador, vai abrir aqui os indicadores que você tem.
tem todos os indicadores que eu criei. Eu vou clicar aqui em Home Page porque é o que esse botãozinho aqui faz. Ele me leva para minha home. Então, vou clicar sobre o segundo, vou ativar a opção de ação, vou selecionar indicador e vou selecionar o indicador de método Page. Mesma coisa aqui para esse ciclozinho aqui e vou clicar em ação, indicador e agora ele é o Work Page. Beleza? Bem interessante, bem legal, tá feito. Agora, o que a gente pode fazer? Agora, eu vou salvar aqui e eu vou te salientar uma coisa. É interessante você entender que você também consegue colocar essa ação que eu te citei em cima de um ícone só. Por exemplo, esse ícone aqui é um ícone comum que eu coloquei aqui para poder ter uma comunicação não verbal e melhorar o storytelling do meu Dash. Eu também poderia colocar ação aqui nesse carinha, tá vendo? Colocar um indicador e ao clicar nesse ícone eu ia ser levado para algum outro local. Eu poderia colocar nessa forma aqui também? Poderia colocar em outras coisas, numa imagem comum e etc, etc. Por que eu criei um botão para poder fazer o menu deslizante? Eu criei o botão para eu poder colocar o hover effect, para eu poder colocar o click effect e etc. Beleza? Fazer um negócio mais profissional. Porém, se você não quiser isso, tem como você colocar só com imagem, bonitinho, a ação que você deseja. Beleza? Uma coisa interessante que eu acabei esquecendo de fazer é colocar um contornozinho aqui no nosso botão, para que ele selecione aqui a região do menu. Eu vou clicar aqui em contorno, cadê? Ativar o contorno e vou selecionar o verde que a gente está trabalhando. Vou clicar aqui no gráfico para copiar o verde, que é cores dos dados. Esse gráfico, esse verdinho aqui, vou dar um Ctrl C. E vou clicar aqui no botão, vou clicar na cor do contorno e vou clicar no verde que já apareceu e vou colocar peso da estrutura, que é a largura do contorno, vou colocar em 1 pt. Observe que ficou interessante. Eu gosto de fazer assim, fica legal, mas sem também ficar bom. Fica a seu critério agora nesse momento, beleza? Então, vou colocar o verdinho, 1 pt, aqui também, contorno, verdinho, 1 pt, beleza? Tá bem legal. Quando você clicar agora, você vai ser redirecionado. É interessante você entender, conforme eu falei no início dessa aula aqui, que a gente está trabalhando aqui no ambiente desktop, que é basicamente a parte de desenvolvedor, aqui é onde a gente desenvolve o nosso dashboard. E por isso, nessa parte aqui dos botões, eles só irão funcionar se e somente se você estiver pressionando o Ctrl, e aí você irá ser direcionado para a página onde você quer ir, tá bom? Então, quando você publicar esse dashboard, não precisará mais você segurar o Ctrl para poder ser direcionado para a página onde você quer ir. Porém, todavia, entretanto, como o desktop Power BI, ele é como se fosse guia desenvolvedor, nesse caso aqui você vai precisar colocar. Beleza? Como eu estou transitando aqui para a parte das outras guias, eu vou colocar aqui um botãozinho, inserir botão de voltar, esse botãozinho bem padrão. Vou colocar ele bem aqui, só para você ver as outras opções de botões. Nesse caso aqui, eu vou só clicar aqui em formatar botão e vou tirar a tela de fundo para ele ficar transparente. O ícone, eu vou colocar a cor dele, cor da linha branco, para ele poder ter um contraste com o meu plano de fundo. Eu vou colocar ele bem aqui. Nesse caso, eu não preciso nem colocar um botão em cima para fazer hover effect nem nada. Eu vou só habilitar a ação, um indicador, e vou dizer que esse indicador vai me levar para a parte de home, para o home page. Beleza? Então pronto, se eu clicar aqui, ele vai me levar lá para minha home certinho. Lindo, maravilhoso. O que você precisa fazer agora, Igor, para você me levar lá, levar esse dashboard, esse projeto lindo que a gente acabou de fazer, desse menu, lá para o Power BI Web, né, lá para a parte de compartilhar, onde a gente vai poder utilizar o menu de forma mais dinâmica, sem precisar apertar o Ctrl nem nada. O que você pode fazer? Basicamente, é só você vir aqui em página inicial, clicar aqui em publicar, que o seu dashboard será publicado. Eu chamo a atenção que o Power BI Web, a parte lá onde você compartilha os seus dados, ela só será habilitada para as pessoas que têm um e-mail corporativo, algum e-mail lá sem ser Hotmail, sem ser Gmail, pode ser e-mail da faculdade de estudante, pode ser e-mail da empresa onde você trabalha. O fato é que essa parte você precisa ter um e-mail que não seja de um provedor público para você poder colocar aqui. Beleza? Uma vez que você já colocou aqui, você publicou, você terá acesso a essa parte
E basicamente o que você vai conseguir fazer é isso daqui que eu te mostrei no início da aula, dashboard lindão, onde você vai poder transitar tranquilamente dessa forma e agora você já está apto para fazer um menu deslizante. Preste atenção aqui em mim agora. Se você quer ter acesso a esse dashboard que eu acabei de mostrar aqui para você, a esse menu deslizante bem interessante que a gente acabou de desenvolver juntinho, passo a passo, clique a clique, coloca aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu quero, com o nome do seu e-mail, que eu vou pegar o arquivo desse dashboard que eu estou te mostrando aqui e vou mandar para o seu e-mail para você poder estudar, para você avaliar as técnicas que eu adotei e você ter acesso a esse projeto. Beleza? Então só tenho que te agradecer se você ficou até o final desse vídeo. Muito obrigado, deixa o like, manda para aquele seu amigo que quer aprender a fazer um dashboard foda. Vamos para cima. Chama, caralho!